Abra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. A gente vem numa conversa a respeito de igreja, e essa é a terceira palavra que eu prego a respeito. Eu digo porque aqui eu prego, porque nesse tempo alguns irmãos têm pregado sobre esse mesmo assunto. E eu acho interessante porque os assuntos vão casando, né? Vão se encontrando ao longo do tempo. Nós não combinamos, mas elas vão acontecendo. E essa ideia de igreja que nasceu no coração de Deus, ela precisa ser bem esclarecida ao coração dos crentes. Precisa ser bem esclarecida. Porque às vezes nós caminhamos durante anos e anos e anos dentro de uma igreja, dentro de um local, de uma instituição, sem entender plenamente aquilo que Deus desejou com tudo isso. E já ficou bem óbvio aos nossos irmãos que tudo isso é planejamento de Deus, é plano de Deus. A igreja local é plano de Deus. As reuniões comunitárias, elas são planos de Deus, elas fazem planos, fazem parte do plano de Deus. Então já deu para a gente entender muito bem isso. E Atos 2:42 é um texto que nós já lemos com bastante frequência durante os dias aqui. E esse texto tem tocado o meu coração há muitos anos. Porque quem caminha dentro de instituição cristã, dentro de igreja, e diz assim: olha, eu não sei o propósito da igreja. Bom, então precisa ler a Bíblia, porque o propósito da igreja está na Bíblia. O que nós não podemos confundir é o propósito da igreja com os objetivos da instituição, o propósito da instituição. O propósito da igreja de Cristo, ele já está estabelecido. Não temos um propósito novo. Nós não vamos ter um novo propósito de Deus. Existem coisas que agregam ao propósito de Deus, que são manifestos nessa comunidade e alguns outros itens em alguns outros lugares, mas tudo faz parte do propósito de Deus, da sua igreja universal. E eu leio esse texto, e todas as vezes que eu leio esse texto, ele me faz lembrar disso. Do porquê eu estou aqui, do porquê a igreja está na terra, do porquê nós precisamos ser uma comunidade. Porquê nós precisamos estar juntos. Algumas pessoas caminham anos e se tornam religiosas porque elas ainda não entenderam que o propósito de Deus não é o templo estabelecido em si, mas a igreja existe com uma finalidade. Nós conversamos Obrigado. Dá licença um pouquinho. Glória a Deus. Nós conversamos no primeiro momento a respeito da igreja, da eclesia, né? E falamos a respeito disso, do ajuntamento e da necessidade desse ajuntamento. Nós conversamos na segunda mensagem sobre o Deus dessa igreja. O Deus dessa igreja que existe, está presente. E esse mesmo Deus que existe e que está presente, que é o único Deus verdadeiro, estabeleceu a igreja e colocou na igreja um propósito. E qual é o propósito da igreja? Se eu pudesse resumir o propósito da igreja em uma única frase, eu diria que a igreja é a expressão exata do reino de Deus. A igreja é a expressão exata do reino de Deus.
Isso é o que Deus estabeleceu. E o que nós somos? Nós já somos isso. Talvez essa seja uma visão da qual nós ainda precisamos atingir ao longo dos anos. E talvez seja esse o propósito final da nossa estada aqui, de atingir esse ponto. Mas Atos 2:42, eu quero ler com você. Amém? Acharam ainda? O Android está meio devagar hoje, às vezes o Android está devagar. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. São os relatos do irmão Lucas, que fez ao nosso irmão Teófilo. E ele vai contando como eram as coisas que iam acontecendo ao longo dos tempos. E aqui no versículo 42, ele descreve a igreja que ele estava enxergando. E ele diz assim: e eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E sobrevinha temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham todas as coisas em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos os homens, conforme cada homem necessitava. E perseverando todos os dias, concordantemente no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Amém? Esse é o texto da descrição da igreja do Senhor. Em um outro texto, ainda em Atos, a Bíblia fala que eles, ao chegarem em Antioquia, e pela vivência dessa igreja, eles olharam e disseram: esses são os pequenos cristos, são a semelhança de Cristo. Deus, ele sempre teve no seu coração de que todos nós chegássemos à semelhança de Cristo. O apóstolo Paulo fala em inúmeros lugares, em diversas vezes, a respeito da semelhança de Cristo. Então isso é também uma meta, um desejo de Deus, de que nós alcancemos isso, a semelhança de Cristo. E aqui no capítulo de Atos, nesse capítulo 2, versículo 42, eles colocam algumas coisas que eu acho interessante que você observe. Primeiro, que eles estavam reunidos, os que creram, e diz assim: e eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos. E eu gostaria de falar um pouco com você a respeito de doutrina dos apóstolos. E para continuar essa fala, talvez eu tenha que perguntar a você: o quanto você já conseguiu conhecer a respeito das doutrinas dos apóstolos? Precisa responder. Ou vou traduzir, vamos falar de melhor forma. Quantas vezes você parou para estudar a Bíblia? Quantas vezes você gastou o seu tempo para estudar um pouco a respeito do que os apóstolos pregaram? Porque essa era a doutrina dos apóstolos. Para nós, nos dias de hoje, a doutrina dos apóstolos é conhecer a mensagem que eles professavam, que eles carregavam.
os ensinamentos que eles deixavam. O curioso é que o povo judeu, desde do seu início, eles tiveram por hábito guardar os ensinamentos dos que foram antes. Existe um versículo que diz assim que, eu não me lembro agora exatamente onde ele está, mas ele diz assim: o que nós ouvimos e aprenderam das coisas que contaram os nossos pais, nós não encobriremos aos nossos filhos. Era um hábito do povo judeu trazer a sua história à tona. Para você ter ideia, Moisés escreveu o Pentateuco muitos anos depois. Ele não estava presente na fundação. Ele não estava presente enquanto Abraão passeava pela terra. Ele não estava presente. Ele não estava presente quando a Torre de Babel foi erguida, quando as divisões de línguas aconteceram. Ele não estava presente. Mas ele conhecia, porque os seus pais, os seus antepassados, tinham o hábito de trabalhar a história do seu povo na vida dele. E ele cresceu com os ensinamentos dos seus pais, e isso foram por muito tempo perdurando, até que a escrita começou a existir, e Moisés escreveu aí algumas coisas para que o povo fosse orientado, mas todos eles conheciam. Se você for hoje, nos dias de hoje em Israel, muitas pessoas ainda preservam o mesmo hábito de ensinar aos seus filhos as coisas que aconteceram. Mas nós, igreja, nós temos uma displicência gigante com relação ao ensinamento. Porque nós passamos horas em nossa casa curtindo as mensagens do Facebook, curtindo as mensagens vistas pelo YouTube. Gastamos tempo pra caramba no Instagram, nas nossas redes sociais. Mas o quanto nós temos gastado o nosso tempo na doutrina dos apóstolos? Se você perguntar dos filmes da Marvel, talvez ele te conte todos eles. Graças a Deus o Natan começou a ler a Bíblia. Também te amo, filho. Mas o Natan, eu achava bem curioso que às vezes eu sentava para assistir algum filme com ele, e ele ia falando junto com o ator. Falando. Então, todas as falas dos filmes ele conhecia, e era impressionante. Que não era um filme, eram os filmes. Você pegasse os filmes da Marvel, meu Deus, ele sabia todos. Nome de ator e tudo. É impressionante. Graças a Deus ele começou a ler a Bíblia, né? Mas ele conhecia tudo. E tem pessoas que de fato conhecem tudo daquilo que é secundário. Mas aquilo que é essencial, porque nós estamos na compreensão de que vivemos uma vida neste mundo que não é para este mundo, assim ou não? Ou estou enganado, ou você ainda acha que a vida precisa ser para esse mundo? Nós temos a esperança de um mundo vindouro, nós temos a esperança de estar com Cristo, nós pretendemos a eternidade, nós temos essa esperança. Só que nosso coração deseja, como nós dissemos há pouco, clamamos Maranata, mas o nosso coração está no presente século, no presente momento, com as coisas que nos atraem. E eu não quero dizer aqui com nenhuma das minhas falas de que você não possa jogar o seu videogame, que você não possa curtir a sua rede social, que você não possa ir ao cinema, assistir um filme, ir para o shopping. Não estou dizendo nada disso, longe de mim, que essa mensagem seja dita por mim.
Eu só estou dizendo que às vezes a gente gasta tempo demais com aquilo que nos atrai, mas aquilo que nos conserva firmes na nossa fé para a eternidade, nós não nos apegamos nele. Não precisa me responder, mas quantas vezes você leu a Bíblia essa semana? Quantas vezes você parou para fazer a sua devocional, o seu devocional? Quantos minutos você gastou na presença de Deus durante essa semana? Ah, pastor, tudo bem, eu vou para o culto no final de semana, lá a gente canta, a gente sente a presença de Deus. A Fran vai cantar as suas músicas, a Léa vai cantar a sua música, o Natan vai cantar as suas músicas, e aí a gente fica vibrante, delirante na presença de Deus, e está ótimo, pastor. Depois o pastor prega e a gente está... Nós vamos viver de mensagens o tempo todo. Vocês prestem atenção nesse texto que nós lemos, que Pedro trouxe, nos versículos anteriores, Pedro trouxe uma palavra para eles, relacionada à descida do Espírito Santo. Então Pedro citou Joel e foi falando coisas importantes, e o povo ouviu aquela mensagem e acreditou nela. E eles ouviram e acreditaram na mensagem, mas não pararam por aí. Aí a Bíblia diz que todos os dias eles permaneceram, continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos. E a Bíblia diz que eles se reuniam para conversar entre si, e eles se reuniam para estar no templo. Estar no templo é importante, estar junto com os irmãos é importante, mas é importante também ter a dedicação de conhecer aquilo que os apóstolos ensinaram, o que o próprio Jesus ensinou. E nós, às vezes, não priorizamos aquilo que vai gerar em nós a eternidade. Nós não priorizamos. E quando a conversa entra a Bíblia no meio, nós falamos, ixi, tem um irmão que diz aqui, chatão, hein? É o sentimento que vem no coração. Diversas vezes a gente chega numa conversa, aí você ouve uma fala assim, vai falar de Bíblia de novo, vamos falar de outra coisa. Que bom, né? Que bom que no coração a palavra de Deus, ela vai jorrando, e a gente quer falar de Bíblia. A gente conversa de negócio também, né, Kaique? Investimentos, carro novo, mas vira e mexe um versículo, e aí a gente fala de Bíblia, aí os irmãos falam assim, isso aí é fanático. Há uma necessidade gigante, irmão, da igreja de Deus, da igreja de Jesus Cristo, se debruçar na Bíblia Sagrada, se debruçar na palavra, de estudar, de compreender, de buscar conhecimento, de não caminhar pela visão do outro, de não caminhar de experiências dos outros. Nós hoje tem a facilidade do YouTube, né? Nós abrimos o YouTube e pegamos o vídeo de um missionário importante, de um pastor importante, e a gente vai ouvindo os testemunhos e admirando pelas coisas que vão acontecendo, e a gente fica com o coração cheio e deslumbrando, mas só que para aí. A gente não tem um momento especial de entrar no quarto, de pegar a palavra, de orar a Deus e dizer, Deus, quero te conhecer melhor. E por querer te conhecer, Senhor, eu estou lendo o teu texto, a tua palavra, estou lendo a palavra dos apóstolos. De vez em quando a gente usa alguns termos que são comuns. E as pessoas ficam, o que é isso?
nós gastamos tempo demais com aquilo que nos atrai. Seria tão bom se a palavra de Deus te atraísse. Seria tão bom que a doutrina dos apóstolos estivesse presente dentro da sua lista de desejos. Você já conseguiu ler a Bíblia inteira ou não? Você já conseguiu? Você já parou para entender pelo menos como foi a história de Jesus? Porque se você não tem feito isso, então é o Deus que conhecemos sim, mas que conhecemos pela vida dos outros e não pelas nossas experiências. E eu quero que você saia daqui entendendo que há uma necessidade de você viver as suas experiências com Deus. Há uma necessidade de você entrar no seu quarto e se ajoelhar e falar com o seu Deus. Com o Deus que vai se revelar a você. E eu tenho certeza que Ele vai se revelar a você. Talvez as suas percepções, elas não sejam semelhantes à minha percepção, ou de algum outro irmão, mas Deus vai se revelar a você. Mas você precisa primeiro querer conhecê-lo. Lá em Oséias capítulo 6, versículo 3, Oséias diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse é o desejo daqueles que temiam a Deus. A igreja de hoje está satisfeita com o que os outros conhecem. Sabe por quê, querido? O momento da palavra, por exemplo, não é um momento interessante. A gente participa do louvor, a gente dá glória a Deus, a gente pula, a gente deita, a gente rola, faz o que tiver que fazer, mas a hora da palavra a gente não tem tempo. A gente sai, a gente fica desapercebido, a gente conversa, a gente começa a pôr os assuntos em dia, né? A gente olha o Facebook, vai para o Instagram, porque não nos é atraente ouvir falar a respeito de Deus, nos é atraente cantar a respeito de Deus. Sede de conhecimento de Deus. Você que já ficou satisfeito diante de tudo aquilo que você já conheceu de Deus, você decretou o seu limite de conhecimento, de contato com Deus. As pessoas passam 2 horas pulando, 2 horas cantando e chorando, mas elas não conseguem ficar 20 minutos ouvindo a palavra do Senhor. Não consegue ouvir durante meia hora, 40 minutos, aquilo que está sendo exposto. Talvez se você olhar do lado, você perceba isso. Mas é uma característica de uma igreja que tem vida. A igreja que tem vida é a igreja que para conhecer a doutrina dos apóstolos. É a igreja que persevera na doutrina dos apóstolos. É a igreja que é bíblica. A igreja que não dá um passo sem antes pensar o que a Bíblia diz a respeito. É a igreja que não caminha sem antes consultar a doutrina dos apóstolos. Porque senão nós criamos as nossas próprias doutrinas, nós criamos os nossos próprios ideais e caminhamos numa igreja que não pertence a Deus, mas pertence a nós. Aí a gente, de fato, podemos dizer: vai na minha igreja, porque é a minha igreja, é os meus moldes, é a minha forma, é o meu jeito de ser. E quando somos confrontados, quando nós somos chamados de lado, aí a gente se chateia, magoa, fica chateado, não vem mais na igreja. Porque lá o irmão falou, está pensando que é o quê?
santo. Doutrina dos apóstolos, irmão. Nós precisamos gastar tempo na doutrina dos apóstolos. Uma igreja sadia é uma igreja onde os propósitos de Deus são visíveis nela. Uma igreja sadia é onde o propósito de Deus é notório a todos. Eu não posso vir para a igreja e achar que o momento da explanação da palavra, ela não é importante, e aí negligenciar isso. Eu não posso viver a minha vida e achar que a leitura bíblica não é importante, e negligenciar isso. Isso faz parte do meu crescimento como igreja de Deus. Nós precisamos conhecer. Outro ponto que ele diz aqui, em Atos 2:42, que eles foram firmemente, continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Já falamos bastante sobre comunhão aqui nesses tempos, né? Eu espero que você esteja bem esclarecido com relação à comunhão. Espero que você tenha entendido, já que comunhão não é o tapinha nas costas, o abraço do irmão, mas é compartilhar de algo em comum. Nós temos algo em comum. E o que nós temos em comum? Nós temos o Cristo em comum, o Deus da igreja. Nós temos o propósito em comum. E quais são os propósitos? Discipulado, a doutrina dos apóstolos, a comunhão. E essa sendo um dos propósitos da igreja de Deus, eu quero perguntar para você: o que você tem feito para que essa comunhão seja ampliada? O que você tem feito para isso? Porque comunhão não depende de planejamento de eventos. Comunhão não depende de hoje nós vamos para uma chácara e vamos ter comunhão. Comunhão não depende disso. Não depende do planejamento da direção da igreja ou de uma liderança. Depende de um coração inclinado para Deus. E todo coração inclinado para Deus, ele coloca em si o princípio da comunhão. Porque às vezes nós definimos 5 propósitos da igreja de Deus, mas eu prefiro pensar que existe um propósito na igreja de Deus, único, que é convergido por 5 partes, e todas elas estão atreladas a um mesmo propósito. E comunhão depende de você. É comum você entrar dentro da igreja e ver as pessoas falar: o irmão não deu nem atenção para mim, o irmão não olha na minha cara, o irmão não me cumprimenta. E aí, e você? Você olha na cara do irmão, você o cumprimenta, você dá atenção àquilo que lhe é falado? Quando falamos de comunhão, nós somos bons em exigir que venha de lá para cá algo, somos excepcionais. Mas o que nós temos feito para isso? O que você, enquanto igreja, tem feito para estabelecer comunhão dentro da igreja de Cristo? Comunhão é algo que é característica daqueles que são cheios do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 5, 18, se eu não me engano, que fala a respeito do vinho, é isso? E aí, irmão, rapidão, aí você é um cara rápido na Bíblia. Se não for Gálatas, é Efésios. Mas ele fala a respeito de ser cheio do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito.
E aí ele coloca algumas características que vão perdurar no coração cheio do Espírito Santo. Ele fala suportando-vos uns aos outros no temor de Deus. Ele fala sobre cantar salmos e cânticos e hinos de louvor, que são os meios de ser cheios do Espírito. Mas a igreja de Cristo é uma igreja que precisa estar cheia. Eu lembro que é 5,18. Se não for Gálatas, é Efésios. Mas está por aí. Efésios. Aí, muito obrigado, irmão. Sabia que você ia conseguir chegar lá. Você é um... 5,18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há excesso ou contenda, em algumas versões, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando louvor ao Senhor, nosso Deus, dando sempre graças por todas as coisas a Deus e Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. É comum nós nos sentirmos superiores. É comum termos o sentimento de superioridade. Mas uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que se sujeita um ao outro. E não dá para você se sujeitar se tornando superior. Então Paulo também diz em uma das suas cartas: não vos julgue superiores uns aos outros, mas antes inferior. Irmão, comunhão depende de você. Você não depende do outro, depende de você. Talvez o outro entender e ter comunhão contigo seja uma outra história, mas comunhão depende de você. Ela parte de você. E é eu que faço. E a comunhão, muitas das vezes, aquela coisa que nós esperamos, que é o tapinha nas costas, o abraço do irmão, que é o que a gente sempre espera, não é em si a comunhão que a Bíblia ensina, porque a comunhão que a Bíblia ensina, ela é diferente. A comunhão que a Bíblia declara é uma comunhão à base de atrito. Não é uma comunhão à base dos abraços. Eu já disse aqui algumas vezes e torno a dizer hoje. Alguns falam que Pedro e Paulo não se davam bem. Eu acho o oposto disso. Eu não consigo ver que eles não tinham uma boa relação. Eu acho que eles tinham uma excelente relação, a ponto de Paulo ter a liberdade de dizer para Pedro: olha, você se tornou repreensível por causa da sua conduta. A comunhão da igreja, a comunhão dos santos, ela precisa ter essa liberdade. Então, ai de você, melindroso, ai de você, porque você vai sofrer para viver a comunhão da igreja de Cristo. Porque comunhão bíblica é a comunhão que nos põe no lugar. É a comunhão que nos leva à verdadeira prática do Evangelho. E essa comunhão tem muito confronto. Essa comunhão tem muito choque. Tem muito atrito. E lá em Provérbios, o escritor de Provérbios, Salomão, ele diz assim que assim como um amigo se afia, como o ferro se afia ao outro, assim também o amigo ao outro. Então ele usa a expressão da semelhança do atrito do ferro. Para você afiar um instrumento, uma faca ou qualquer coisa desse tipo, há necessidade de ter atrito.
Hoje nós temos algumas pedras de rebolo que é para afiação, mas se usava-se há alguns anos atrás, algum tempo atrás, um ferro para afiar o outro. Por isso que era a referência do Salomão era essa. Se afiava a espada com um ferro, se afiava os instrumentos de corte com um ferro. Até pouco tempo atrás isso era comum. Depois evoluíram, né? Fizeram a lima, fizeram as pedras de amolar, os rebolos e assim por diante. Mas comunhão é isso. Se o camarada vai na tua casa e compartilha das coisas que você tem e que ele tem, mas ele não consegue se sujeitar ao atrito, então a comunhão não existe. Existe uma boa amizade, mas a comunhão não existe. Então está presente aqui nas Escrituras o atrito. Não seja melindroso demais, querido. Aceite as repreensões e exortações que são lhe dadas. Elas visam te colocar de pé diante de Deus. Elas visam te colocar em pé para o reino, para o trabalho do reino. E ele fala também nesse mesmo versículo que nós lemos, que eles perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu vou pular aqui o partir do pão, e eu quero falar hoje de oração, e eu vou encerrar por enquanto por aqui, nas orações. Você consegue visualizar uma igreja cheia do Espírito Santo, mas que não se relaciona com Ele? Consegue entender isso? Eu também não. Para se ter uma igreja cheia do Espírito Santo, há uma necessidade gigante de oração. E a oração, ela é um mistério para a nossa vida. Ela é um mistério. A Bíblia diz que Deus, Ele na sua divindade, um dos seus atributos pessoais de Deus é a presciência. Deus é presciente, Ele conhece todas as coisas. E aí logo a gente começa a imaginar, bom, se Deus conhece todas as coisas, então Ele sabe o que eu vivo. E aí a gente usa até a referência do Jesus, que Pai, vosso Pai que está no céu, conhece muito bem as vossas necessidades. Ele cuida dos passarinhos do campo e tal, das flores e tudo. Então, quanto mais a vocês. E a gente pensa nessa referência, então a gente chega a uma determinada conclusão. Orar para quê? Deus conhece tudo. Por que razão eu devo ir para a oração, para o meu quarto? Deus já sabe o que eu vou dizer. Nós lemos aqui semana passada, acho, que o Senhor conhece as minhas palavras antes mesmo que elas saiam da minha boca, que elas estão sendo geradas em mim. Deus já conhece. Então por que razão eu vou orar? Qual é o motivo disso? Existem coisas na Bíblia que nós não vamos ter uma resposta correta para tudo. Mas existe algo que a gente precisa saber. Jesus disse aos seus discípulos: orai, para que vocês não entrem em tentação. Orai em secreto, porque o Deus que te vê em secreto, Ele responderá às suas orações. Eu não consigo te explicar porque Deus precisa ouvir a sua oração. Mas eu consigo explicar que você, quando faz, independente de Deus já saber o que você está dizendo, você levanta renovado e fortalecido. O seu ato de declarar a Deus o seu coração transforma a sua vida.
O ato de se preocupar com as causas e com os acontecimentos muda a tua história. Eu não consigo entender uma mente de que ache que Deus só se mova porque eu orei. Porque na verdade a intenção de Deus não é se mover à base da sua oração. A intenção de Deus é que você se mova por causa da sua oração. Então a oração, ela nos muda antes de mudar qualquer circunstância. A oração me transforma antes de transformar qualquer situação. E além de que a oração me traz para perto de Deus. A oração me coloca diante do altar do Senhor. Que não é esse. Que não é o lugar onde eu estou pisando. Mas é o Santo do Santo. O lugar onde Deus está. Não há possibilidade de uma igreja subsistir. Não há possibilidade de uma igreja caminhar com Cristo sem ter esse item integrante da vida da igreja, que é a oração. E aí eu pergunto para você de novo, não precisa me responder. Quanto tempo você tem gastado de oração? E talvez você disse, pastor, eu oro 1 hora todo dia. E eu vou dizer para você, é pouco. Aí alguém pode levantar e dizer, pastor, eu oro 2 horas todo dia. E eu vou dizer para você, é pouco. Paulo escreve, agora sim aos Gálatas, dizendo que orai sem cessar. E como eu entendo isso, eu começo a imaginar uma oração sem cessar. Não tem possibilidade de você estar de joelho 24 horas no dia, mas há a possibilidade de viver 24 horas por dia ligado e conectado a Deus. Então a vida de oração, ela vai além do momento de oração. Ela é uma vida conectada a Deus 24 horas por dia. Então você está trabalhando, você está em oração. Você está conversando com os teus amigos, você está em oração. Deus está lá. Deus está te ouvindo. Então, mais que momentos de oração, o que Deus tem exigido da sua igreja era uma vida conectada com Ele todos os dias. E eu estou dizendo todas essas coisas para você hoje, querido. Para que você se mova para o reino, de fato. Para que você deixe de se alimentar só quando está na igreja. Ou quando você assiste e ouve alguém pela internet. Mas para que você tenha práticas que te leve à conexão com Deus. A uma vida de fato mergulhada em Deus. Nós queremos os nossos cultos abençoados. Nós queremos nos arrepiar, nós queremos saltar de alegria quando se é cantado. Mas nós não construímos no nosso coração um ambiente para esse fim. Sabe quando o culto vai ser bom para você? Quando o seu coração estiver ligado a Deus. Aí independe de quem canta, não depende de quem fala, de quem prega. Porque a sua relação com Deus, ela é tão grande, que quando o irmão pega o microfone aqui, o Espírito Santo já tocou o teu coração. Você já está movido para o reino. Quando você vê e ouve as ministrações, o seu coração já está preparado, está conectado com Deus. Nós queremos ver os sinais de Deus no meio da tua igreja. Nós queremos ver as operações, os milagres. Mas não queremos viver adequadamente para que essas coisas sejam reais na vida da igreja.
Tem sido muito fácil nos dias de hoje as pessoas falarem assim: mas a igreja não tem mais poder como tinha na igreja primitiva. Mas você também não vive como os irmãos viviam na igreja primitiva. Não, porque na igreja primitiva as coisas eram diferentes. As pessoas viviam de forma diferente da que você vive. Eu espero que nesses dias de mensagem que nós estamos falando a respeito de igreja, você entenda que se você não fizer a sua parte em ambiente nenhum, você estará bem. Porque a sua relação com Deus não depende, não pode depender desse ambiente, mas ela precisa depender do ambiente que você cria na tua casa, na tua vida, no dia a dia. A igreja de Jesus, ela foi estabelecida com um propósito, e nós citamos aqui 2 propósitos e meio, né? Doutrina dos apóstolos, discipulado, conhecimento do Deus a que servimos, comunhão, e nós entramos num princípio de adoração. Semana que vem, ou a outra semana, a gente fala, não sei se eu pregarei na semana que vem ou não, mas a gente continua falando sobre isso. Mas queira mergulhar o teu coração em Deus, querido. Queira fazer diferente do que temos feito até os dias de hoje. Não venha para a igreja para receber algo, para depois fazer, não. Você precisa vir para a igreja porque já está carregado de algo e precisa compartilhar isso. Venha com sede, venha com vontade de adoração. Venha pronto. Aí quando você fizer isso, nós entramos aqui e aí a cura acontece. Aí o batismo no Espírito Santo acontece. Transformação de vida acontece. Porque estamos prontos para cumprir os propósitos de Deus enquanto igreja de Deus. Amém? Vocês estão bem? Feche os teus olhos. Pai Santo, eu quero primeiro te agradecer, Senhor, por nos dar o privilégio, Senhor, de pertencer a Ti. Nós não temos uma construção de ideia tão boa. Nós não temos, Senhor, uma fala tão perfeita, mas nós temos o Teu Espírito, Senhor. Que esse Teu Espírito nos ajude a entender, Senhor, todos os dias, o que o Senhor tem desejado de nós. O que o Senhor tem desejado de nossa vida. Nos ajude a ser igreja, Pai. Nos ajude a ser, de fato, a verdadeira expressão do Teu reino. Ser o Teu reino aqui, Senhor. Nos ajude, Senhor, a ser muito mais do que um grupo que canta, mas a ser um povo que expressa a Tua vontade, a vontade do Teu reino todos os dias, Senhor. Queremos mergulhar em Ti, queremos ser cheios do Espírito Santo, queremos ser inundados pela Tua glória, mas queremos, Senhor, professar um Deus que conhecemos,
Queremos professar uma fé que vivemos. Queremos expandir o seu reino, Senhor. Não a semelhança daquilo que queremos, mas a semelhança daquilo que está no teu coração e na tua vontade. Enquanto igreja, Senhor, nos abençoe a isso. Eu oro para que o Senhor estabeleça em nós os teus princípios, a fim de que tudo aquilo que o Senhor construiu através da vida dos teus apóstolos, dos pastores que o Senhor tem levantado ao longo dos tempos, seja bem estabelecido em nosso coração, Deus. Eu sei que nós não somos perfeitos. Eu sei que a perfeição ainda está longe de ser alcançada. Mas, Senhor, eu te peço e oro por isso, para que o Senhor nos dê graça, Senhor, de permanecermos firmes, Senhor Deus, até chegarmos a ser de fato os varões, homens e mulheres, a estatura do varão perfeito que é Cristo. Nós rogamos a Ti por perfeição, para que o Senhor trabalhe em nossos corações, segundo a medida do Teu coração, Pai, no nome de Jesus.